pessoal, estamos com mais uma live com um tema muito importante, que é pensamentos, emoções, circunstâncias. Elas vêm e vão. Nós temos que ter essa conscienciologia que tudo passa, que tudo está num processo de transmutação contínuo. Tudo está em movimento. Nada está estagnado, porque não estamos parados no tempo e no espaço. Nós estamos vivos. E enquanto nós temos vida, a nossa mente, ela está em constante atividade. E as sensações e emoções, elas estão acontecendo em circunstância de tudo à nossa volta. E o nosso comportamento, as circunstâncias que ocorrem com nós, elas também não são permanentes, né? Porque tudo passa, tudo passa. E o que acontece no mundo? Um dos maiores desafios da humanidade é o bem-estar. O bem-estar tem sido um grande desafio global, porque nós sabemos do quanto a saúde mental ela está prejudicada, especialmente depois de uma pandemia, em sequência dessa pandemia. Então, se nós não buscarmos forças para isso, qual é a boa notícia? A boa notícia que a ciência nos traz é que nós, usando a inteligência emocional e nos treinando, nos capacitando, nos criando habilidades, nós conseguimos administrar, fazer a gestão desses nossos pensamentos, emoções e comportamentos, porque o ser humano ele é treinável. Ele é treinável, né? Assim como a gente se treina nos esportes, a gente nos treina para palestras, nos treinam para provas, nos capacitamos na área intelectual, na área cognitiva, na área física. Nós também nos capacitamos na área da inteligência emocional. Mas nós temos que buscar isso. Nós temos que fazer esse processo. E domingo a gente já colocou uma meditação, né? Que o programa Cure-se, ele tem três intervenções que são colocadas durante a semana. No domingo entrou a meditação. Então, se você fizer essa meditação analítica diariamente, você vai estar se treinando. Ela está lá à disposição de vocês, nas minhas redes, nos meus grupos de apoio. Mas nós temos que ter essa persistência, nós temos que ter esse nosso autocomprometimento de buscar isso, porque este processo é nosso. Ninguém vai poder nos capacitar nessa área a não ser nós mesmos, né? Então aí essa grande importância de buscarmos esses recursos. E eles estão aí à disposição. Às vezes o que mais trava, né? O que mais trava são nós mesmos, as nossas limitações, o nosso comodismo, os nossos autoboicotes. Então nós temos que estar atento a isso. Então agora, pessoal, eu vou citar, tá? Algumas dicas para vocês se inteirarem, se prepararem e se motivarem para buscar isso. Então vamos lá.
observe os seus pensamentos, né? Nós temos que, de certa forma, estar vigilantes com os nossos pensamentos. Se os pensamentos realmente são agregadores, ótimo. Mas se são pensamentos destrutivos, ele veio, nós temos que deixar que ele vá. Nós temos que soltar aquilo. Nós temos que ter essa oração e vigília e autocontrole de estar vigilante aos nossos pensamentos. A ciência nos mostra que 32% dos nossos pensamentos, eles serão negativos. Naturalmente, nós não vamos pensar só positivos, mas nós temos que ter essa observação, essa vigília com os nossos pensamentos. Alguns pensamentos até são obsessivos, então nós temos que buscar recursos maiores, né? Nós temos que buscar outros apoios para trabalhar esses pensamentos que nos atrapalham, tá? Identificar as emoções, porque as emoções elas estão sempre acontecendo, né? Eu olho para a rua, vejo um pássaro voando, eu tenho uma emoção, né? Toco o telefone, eu já mudo a minha emoção. Quem será? Já muda. Então, vocês observaram? Ela está em constante movimento em função das circunstâncias à nossa volta. Então, nós temos que identificar essa emoção. Vamos supor que essa emoção foi uma emoção de uma raiva intensa, exacerbada, né? Então, identificamos, é muito importante que a gente aceite que está com raiva. Nós não podemos negar essa raiva, porque nós temos o direito de ter raiva. E no momento que nós negamos a emoção, nós estamos longe de trabalhar ela em nós. Então, identificou aquele sentimento. Só que nós temos que surfar nessa onda dessa emoção. Porque essa emoção, ela vem em onda, como onda. E nós não podemos nos afogar. Nós temos que deslizar, nós temos que buscar estratégias, circunstâncias para deslizar que essa onda da emoção, da raiva, ela flua, ela canalize de alguma forma, né? Porque se nós ficarmos naquele processo de ruminação, nós vamos nos contaminando. Nós vamos contaminando o nosso corpo eletromagnético, os nossos centros de força, a nossa mente, todo o nosso ser estará inundado daquela toxicidade. Então, a importância, como eu disse para vocês, de nós surfarmos nessa onda. Ela tem que ser canalizada, de preferência para o bem, né? Que eu possa usar exemplo da raiva que eu dei, né? De vez dar um soco na cara do sujeito, né? Que eu possa ir lá e fazer alguma coisa que realmente vá corrigir aquela pessoa, vá limitar aquela pessoa daquela atitude agressiva que ela teve comigo. Eu tenho que buscar uma estratégia inteligente, né? E canalizar de forma que traga benefício para mim e realmente reprima aquela pessoa, né? Então, os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, eles são assim, ó, a soma do que somos. Nós somos o resultado das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Porque as pessoas às vezes falar é bom, é bonito, mas o comportamento, a ação, a atitude é que define você. O seu comportamento é que define você. Então nós temos que, quando acontece alguma coisa, nós temos que estar atentos a como vamos reagir àquela circunstância. Aconteceu alguma coisa. Então eu não vou me preocupar com o outro, vou me preocupar como eu vou reagir a essa situação. Então, de vez eu querer devolver alguma coisa imediatamente, não. Aconteceu aquilo comigo.
Eu reconheço como eu estou me sentindo para reagir e que comportamento eu tenho que ter. Eu tenho que ter essa autoconsciência, né? De como eu reajo a essas circunstâncias. Autoconhecimento, o autocontrole. Isso nós temos que treinar, né? Que faz parte daquela inteligência emocional que eu falei lá no início. Que a gente conquista, que a gente treina, que a gente se capacite, né? Aceite as suas fragilidades. Nós temos pontos fortes e temos pontos frágeis. E no momento em que nós temos o autoconhecimento disso, nós conseguimos reagir melhor às adversidades. Nós não podemos nos sentir inferiores porque temos fragilidades. Todos nós temos fragilidades. Todos nós somos passíveis de erros, né? E no momento em que isso vem a nosso autoconhecimento, a nossa autoaceitação, que eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, né? Então isso é muito importante para que possamos, quando as coisas vêm, a gente consiga soltar as toxicidades, a gente consiga soltar o lixo e não ficar segurando, né? Segurando aquilo, tá? Desafia-se a mudar, a criar novos hábitos de pensamentos, de como reagir às adversidades. Esse processo, como eu disse para vocês, da inteligência emocional, ele é conquistado e ninguém vai poder fazer por você, né? Resistir aos pensamentos é algo que requer uma autodisciplina, uma autoliderança. Que possamos ser líderes de nós mesmos e aprender a dizer não. Tanto a dizer não para os outros como para nós mesmos. Não, isso não faz bem para mim, né? Então veio aquele pensamento de eu fazer algo, não. Isso não vai me trazer resultados bons. De eu aprender a dizer não, para os outros e para mim, e realmente selecionar o que é benéfico e agregador, né? Para de culpar os outros. Quando acontece alguma coisa, se nós ficarmos culpando, isso, o fulano fez isso, por isso que aconteceu aquilo, e culpa não sei em quem, não sei o que, você está ficando com lixo. Você não está deixando que as coisas vão. No momento que você ficar culpando isso e aquilo, você tem que olhar para dentro de você e ver o que você precisa fazer. Aí você está trazendo uma harmonia de pensamentos, sentimentos e comportamentos, tá? Para de deixar que seus desejos o anulem, né? Eu vi um doce lá. Que coisa boa aquele doce. Que eu possa também saber que os meus desejos, eles vão estar ali me pedindo, né? Mas eu tenho que saber deixar aqueles desejos de selecionar. Eu sou uma pessoa adulta, né? Eu não posso me deixar contaminar por aquele vestido bonito que está lá na vitrine. Mas será que a minha situação financeira é legal eu comprar esse vestido? Então eu não posso me deixar levar pelos meus desejos, porque as pessoas deixam se levar pelos desejos, né? E depois elas têm umas consequências desagradáveis, né? Então veio aquele desejo e aquilo não vai me agregar de comprar aquele vestido, não é interessante, o meu financeiro não comporta isso, aquilo, eu tenho que deixar ir aquele desejo, né? Eu não posso deixar ficar alimentando aquilo, ruminando aquilo. Eu tenho que desfocar e focar em outra coisa, certo? Desenvolver a sua capacidade de decisão. A decisão é algo importantíssimo.
é algo fundamental, porque a gente é altamente influenciável, né, por tudo e todos. Então, se você tem essa autonomia de decidir a sua vida, as suas coisas, parabéns, parabéns, tá? Desenvolva a sua capacidade, aprenda a lidar com as frustrações. As frustrações sempre vão acontecer. É natural que as frustrações aconteçam, faz parte. E eu tenho que ver até que ponto eu tolero essas frustrações. Até que ponto eu consigo passar por essas frustrações. Porque às vezes tem pessoas que sofrem uma frustração e ficam num estado que se contaminam toda a família, os colegas no trabalho, né? Então, aconteceu aquele episódio que eu me frustrei, eu tenho que deixar aquilo ir. Eu tenho que trabalhar. E o que o pessoal todo diz por aí? Uma das maiores capacidades do ser humano, atualmente, é saber dar a volta por cima o mais rápido possível, né? Então, se eu ficar ruminando, recriminando, culpando, fazendo isso, fazendo aquilo, vai ficar muito difícil de eu superar aquela situação, de eu dar a volta por cima e talvez eu vou levar 1 mês, 40 dias e ninguém mais tem tempo, né, para ficar com mimimi. Literalmente é isso. Eu fiquei sentida. Gente, a gente pode ficar sentida. Mas agora eu vou ficar batendo naquela mesma tecla e não vou ter que passar por cima disso. Então nós temos que ter essa capacidade de nos libertar das frustrações. Não se apoie nas expectativas, né? Então, uma das coisas que eu digo, lição número 1, não espere por ninguém, né? Muitas vezes a gente fica esperando por isso, por aquilo. O que você puder fazer, você sabe que será bem feito, né? Então, às vezes a gente fica tendo uma expectativa, isso nos atrasa grandemente, né? Então, nós temos que selecionar muito essas expectativas. Que aí eu fico ali, com aquele pensamento, a pessoa me prometeu, com aquele sentimento, ela podia ter me dado uma resposta, né? E aí fica aquela situação que intoxica. Então, qual é o nosso tema de hoje? Vem e vai, que a gente possa não deixar que as circunstâncias, os acontecimentos fiquem em nós, de certa forma, nos contaminando, nos pesando, né? Nos trazendo sensações e pensamentos que não vão nos deixar em paz, em tranquilidade. Tá? Entenda as suas limitações. Nós temos limitações. Nós somos seres imperfeitos, né? Então, se nós soubermos das nossas limitações, eu posso ir até ali. Mas eu tenho essa limitação. Da gente reconhecer isso vai nos ajudar grandemente. Faça atividades que exigem um autocontrole, né? Que você exercite esse autocontrole. Bom, agora, pessoal, eu vou citar para vocês vão identificar se vocês estão com dificuldade de deixar a vida fluir, né? De deixar a vida fluir, de estar segurando, armazenando coisas que não somam. Então, nós vamos para os gatilhos emocionais que nos mostram isso, tá? Vamos ver. A redução do autocuidado. No momento em que eu reduzo o meu autocuidado, fico sem motivação, não vou mais fazer exercício. Meditar hoje, nem pensar. Caminhada com a amiga, telefona, vamos caminhar. Não, hoje eu tô, né? Então, esse é um dos gatilhos que nos mostra que tem alguma coisa na nossa mente, em nós, que está pesando, tá? Vamos identificar todos. Agora vem o segundo, tá? O ambiente da casa desorganizado.
Aí eu fico deixando as coisas para depois. Aí eu vou lavar roupa, essa roupa só não sei quando. Lá no meu trabalho a minha mesa também tá assim. Então a desorganização é um dos sinais de que eu não estou fazendo esse fluxo, que eu estou sobrecarregada de alguma forma, tá? Insônia. Insônia também é um outro sinal, né? Que de repente alguma coisa, alguma preocupação, alguma coisa que eu fiz, que eu estou me culpando, me recriminando, né? Então tudo isso pode causar insônia. Então você tem que procurar logo resolver isso, logo elaborar isso, né? Certo? Gastos excessivos, né? Às vezes tem pessoas que compensam, que estão passando por algumas dificuldades, que não estão conseguindo ressignificar, superar alguma frustração, alguma coisa, né? Aí preenche aquele vazio com compras. Então, se você está exageradamente comprando, né? Comprando coisas assim desnecessárias e tal, observe se não é uma compensação de alguma coisa que não está legal em você, tá? A compulsão também por alimentos, né? Às vezes as pessoas acabam comendo exageradamente porque elas ficam muito ansiosas com algumas coisas que estão acontecendo, que elas não estão conseguindo resolver, né? A briga, discussões com amigos, no trabalho, né? Conflitando-se consigo mesmo e com as demais pessoas, que está assim sem paciência, né? Enfim, isso também é um sinal de que você não conseguiu fazer esse processo das coisas que vêm e que devem ir e que não deve ficar atrapalhando a sua vida, né? Então, gente, eu acho que eu dei dicas bem importantes, né? E que vocês, essas coisas que eu citei, você procura ver esses gatilhos, você procura ver também todos os processos que eu falei, para que você realmente consiga, né? Eu sei que não é uma coisa fácil, esse problema é um problema global, né? Esse problema é um problema global, mas estão aí os meus trabalhos que eu estou colocando para lhe ajudar. Mas você tem que se ajudar, você tem que fazer a sua parte. Então agora nós iremos para o nosso caderninho terapêutico, né? Que esse mês eu fiz o caderno terapêutico após a sequência da live, onde eu estou tentando colocar dicas interessantes em relacionamentos. E hoje é o último caderninho terapêutico, né? Encerramos agora neste mês, agora é o último. Então, o que nós vamos hoje avaliar? O profissional, tá? Então, vamos ver o profissional. Vamos ver o que vocês podem agregar para o seu profissional. Aceite-se e aceite no seu trabalho, as colegas, o seu chefe, né? Então, essa aceitação é muito importante, porque aquelas pessoas só vão mudar se elas realmente quiserem. Então, aceite as condições, aceite aquilo que você não pode mudar e tenha força, né, para reagir e modificar aquilo que é necessário. Então, a aceitação, esse trabalho é muito chato, não aceito esse trabalho que eu tenho que fazer. Mas se é o seu trabalho, não adianta você ficar ruminando numa não aceitação, né? Certo? Então é muito importante a aceitação. Evite comparação. O meu colega não trabalha nem a metade do que eu faço aqui e ganha mais que eu, né? Então, no momento que você ficar comparando, você vai ficar criando toxicidade, tanto para você como para o outro colega, né? Então, não vai lhe agregar você ficar comparando.
vale agregar você ir lá e conversar com o seu chefe, pedir um aumento, explicar para ele que você está trabalhando. Então você tem que buscar uma alternativa que resolva e não que contamina você e o ambiente de trabalho, né? Influências externas. Então as pessoas são altamente influenciáveis. Então, às vezes, a gente está fazendo um trabalho que está muito legal, aí chega alguém e diz assim, ai, mas está esquisito esse teu trabalho, né? Então, que a gente possa ter essa crítica e autocrítica e realmente ver se o feedback do colega realmente tem a ver e é saudável, né? Então, observar as influências no trabalho, né? Não tente mudar ninguém. A gente querer mudar, vou ter que mudar esse meu chefe, ele é muito grosso, né? Ele é um chefe tóxico. Nós não podemos mudar ninguém. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Então, ou você pede demissão, muda de trabalho, ou você muda a sua forma de interagir em relação a ele, né? De acordo que realmente as coisas ficam melhor o ambiente, o relacionamento. Então, quem tem que mudar é você. Seu chefe não vai mudar, certo? Reserve momentos assim para você ter algum time no trabalho, para você ter algum feedback, de buscar alguma orientação. É muito importante você buscar aconselhamento, você está fazendo um trabalho, pedir apoio, né? Então faça isso. Ou busque um time, um descanso, um lanche, né? Um cafezinho. É muito importante isso para recarregar as energias. Diga o que pensa e o que sente. Isso é fundamental. Não engolir sapos, né? Não ficar armazenando. Você busque um diálogo de forma amistosa, inteligente e converse e coloque o que você sente, o que você pensa, né? Isso é fundamental para você se sentir bem no seu trabalho. Pratique a paciência diariamente. Temos que ter paciência conosco e com as demais pessoas, porque a paciência é a ciência da paz. Se a gente quiser ter paz, nós temos que exercitar a nossa paciência quando convivemos com mais pessoas, né? Recolha seus erros, reconheça os seus erros, peça desculpa, né? Peça desculpas. É muito importante a gente reconhecer os erros. Enquanto a gente fica botando pano quente, botando os nossos erros para debaixo do tapete, nós estamos longe de crescer e de evoluir. Porque o erro, ele é uma forma grandiosa de nos mostrar acertos e evolução. Conviva com ele com naturalidade, tá? Bom, Steve Jobs, né? Ele nos deixou algumas dicas no trabalho. Ele nos deixou dicas muito importantes. E eu vou citar as dicas do Jobs, tá? O fracasso pode ser positivo, porque ele faz parte de um processo. Se você fracassou hoje, estude o que ocasionou esse fracasso. Ele é um processo para o seu crescimento e para a sua evolução. Ela é uma etapa. Então não olhe, não tenha um olhar no seu trabalho de forma negativa com as coisas que não dão certo, ok? Outra coisa que o Jobs orienta, admitir que precisa de ajuda, de apoio, de equipe, de parceria. A parceria, os apoios, elas são muito importantes e muito agregadores. Que possamos buscar mentorias, pessoas da nossa confiança. Isso vai agregar a nossa evolução na nossa carreira e no nosso trabalho. Tá? Mantenha a esperança, o engajamento nos momentos difíceis. Porque os momentos difíceis vão acontecer. E nós precisamos desse engajamento, nós precisamos de nos manter positivos, nós precisamos da esperança,
para que isso não nos impacte, para isso não nos anule, para não vir a procrastinação, a zona de conforto, para não barrar o nosso sucesso e evolução. Entenda que o sucesso, ele precisa de duas coisas importantes, tá? Definir prioridades. Tem uma frase que eu gosto de dizer: primeiro as primeiras coisas. Para nós termos o sucesso, nós temos que definir o que vem primeiro. Não querer fazer lá. Primeiro as prioridades. Primeiro as primeiras coisas. E depois a importância da prioridade e das escolhas. Nós somos o resultado do que escolhemos, do que priorizamos. O sucesso está embasado nisso, tá? Bom, gente, seriam essas dicas para o seu trabalho, para a sua evolução. E uma dica que eu gostaria de dar para os profissionais: que busque mentoria, busque coaching. Eu trabalho com neurociência para coaching. E eu acompanho muitas pessoas. Essas pessoas chegaram para mim para um trabalho terapêutico, psicológico, um trabalho de reeducação. E a partir daí, nós alavancamos através do trabalho. O trabalho é uma coisa grandiosa para alavancar as pessoas. O trabalho é uma força grandiosa para as pessoas buscarem os seus sonhos e realizações. Busque apoio, eu estou à disposição. Bem, gente, esta semana, na próxima terça-feira, o nosso podcast é com Tatiele Reis, consultora Feng Shui, onde ela vai falar de relacionamentos e a importância do Feng Shui nos relacionamentos. Muito obrigada, até a próxima.